Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu, Beto Nitrini, aqui para mais um episódio do Café Country. Hoje estou aqui diretamente do estúdio Estema e Wagner Espadoto, diretamente de Boulder, Colorado, por vídeo. E aí, Wagnão, tudo bem? Como é que tá? Bem, e vocês, como é que estão por aí? Aqui tá um pouquinho tarde, né? Já quase meia-noite. Quase meia-noite. Que horas são aí? 6 da Vamos ver manhã? se eu consigo abrir meu olho nesse momento aqui da vida. Vamos lá. E hoje estamos aqui com a gente, hoje está aqui com a gente também o técnico lá da ID Endurance, que já foi técnico da seleção brasileira, técnico do Manuel Messias, técnico de Luísa Batista, técnico de Luciano Tacconi, hoje técnico na ID Endurance, Eduardo Braz. E aí, Braz, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom dia a todos. Bom dia aí, Vagnão, ou boa noite, né? Bom dia. Aqui estamos no bom dia ainda. Era só uma brincadeirinha que é um pouquinho cedo. Porra, cedo demais. É que os caras tiraram da cama hoje para falar com você, para ver se pode. É que eu não falo muito com você, então. Que a de vez gente em não se quando- fala. Bom, pessoal, e hoje a gente vai falar de um tema aqui que a gente sempre discute, né? Que eu acho que todo mundo já passou por ele, que é aquela ressaca pós-prova, né? A gente vem naquele ciclo de treinamento para um Ironman, para o 70.3, para uma maratona. Aí quando passa a prova, dá aquela ressaca, né? Aquela preguiça de fazer, de continuar treinando, de encontrar um novo desafio, né? Então, quem já passou por isso, acho que todo mundo já passou por isso, hoje vamos conversar um pouquinho aqui comigo, com o Braz e com o Vagnão sobre isso, das partes técnicas como é que fala? Psicológicas e físicas desse fenômeno que acontece com todos os atletas. Você tem muito atleta aí, Vagnão, de ressaca pós-Iron? Você sabe que isso é um dos temas que mais nos chama atenção, principalmente depois das provas longas, né? Assim como o Brás, a gente recebe muita pergunta. Pô, e agora? Tô meio desmotivado, porra, não tô conseguindo treinar, tá difícil para encaixar novamente os treinos. E isso é um fenômeno que é totalmente explicável e que a psicologia já trouxe algumas vezes. Aí eu nem sabia, basicamente, o nome, que existe um nome para isso, mas existe um nome para isso na psicologia, mas eu acho que o Brás vai conseguir trazer maiores informações para a gente aí, Betão. E aí, Braz, você também já passou, você tem bastante atleta lá passando dessa ressaca? A gente tem bastante atleta e tem, assim, eu e o Vagnão estamos numa ressaca pós-prova desde quando? 2011, Vagnão? Acho que mais ou menos. Eu fiz um Ironman em 2010, entrei no Baby Blues, nunca mais saí. Mas é algo recorrente, né? Principalmente depois de grandes objetivos, a gente tem essa ressaca, essa depressão pós-prova, né? Depressão pós-Iron, depressão pós-maratona. E tem dois aspectos que interferem nisso, né? Eu diria o psicológico, que talvez é o carro-chefe, mas também o fisiológico, né? Então, putz, você tem um ciclo para preparar para uma prova de ultra endurance. Você tem a carga dessa prova, tem um impacto endócrino muito grande nesse atleta. E isso interfere, obviamente, na maneira dele entender ali, dele absorver o processo no âmbito psicológico. Então, acho que o treinador tem que estar muito atento a essas variáveis e, enfim, é algo muito comum, é algo que existe realmente. Você, quando você era atleta, Brás, você lembra de ter vivenciado esse tipo de situação quando você competia? Com certeza, com certeza. Eu fui um atleta, digamos, mediano para bom no nível amador, né? E todo Iron, toda prova muito grande que eu fiz, eu sofri demais para voltar a treinar. Acho que na minha época, né, quando eu era atleta, existia um outro aspecto que tinha a ver mais com social e financeiro também, né? Então, quando eu era atleta, realmente eu tinha um rendimento muito menor e existia também esse aspecto financeiro. Mas digamos que esse é uma questão à parte do que a gente falaria que tem a ver com treino e tem a ver com a parte psicológica, né? Mas sim, todo ciclo que eu fiz, eu fiquei mais de 2 meses sem treinar depois, porque fica naquela bad grande, né? Eu acho que tem a gente fica um pouco depois que. Eu lembro muito do meu primeiro Ironman que eu tive assim, um negócio. Putz, demorou muito pra eu conseguir voltar a treinar.
de pegar e voltar mesmo, assim. E porque, na verdade, assim, eu vou te falar, na primeira semana eu já queria voltar. Falei, vou querer voltar. Só que aí você achava que você tava bem, você corria 15 minutos, cara. Nossa, você tava destruído ainda, né? Você, puta, doía tudo. Aí você falava, não, então amanhã eu volto. Aí sobe na bicicleta, puta, parece que mexeram na bicicleta. A bicicleta já é desconfortável. Você sobe, parece que tá tudo torto. Aí você fala, não, amanhã eu volto. E você fica nesse amanhã, você demora 3 meses pra voltar. É isso que aí que você falou. E também tinha pouca prova. Então você também não tinha já uma outra prova pra você fazer. Aí você entrava naquela de, putz, vai, tá bom, já acabei de fazer um Ironman, então vai, dá pra ir levando. Eu lembro da última edição que eu participei, a primeira semana eu falei assim, nossa, vou continuar treinando. A primeira semana até saiu. Aí as outras 3 foram muito piores, né? Então a gente tem uma queda, um gap muito grande ali em torno da segunda e quarta semana, que a gente tem que aprender a respeitar, né? Tem um ponto que me chama muito a atenção, que parece que, pelo menos assim, que eu vejo e observo com os atletas, é a questão que parece que os atletas, eles chegam muito mais felizes ali na prova e que depois eles sentem uma tristeza, né? Parece que essa falta de rotina, essa falta poxa, porque até você fazer o Ironman, todo dia acho que se fala do Ironman, todo mundo pergunta, né? Nossa, você Uhum. vai fazer o Ironman, como que é? Então você meio que entra naquilo na tua rotina, você se transforma, né, nesse processo numa pessoa que vai fazer um Ironman. Depois que você executa o Ironman ou não, e isso às vezes parece que chega até a independer do resultado, porque eu vejo muitas vezes atletas que foram bem e que também tem essa questão de não conseguir voltar, de não conseguir treinar, ficar um pouco mais parado. Como que vocês basicamente enxergam isso ou veem isso? Ou o que será que pode estar associado a isso, o Brás? É, você tirou uma frase da qual eu ia falar. Independente do resultado, a gente vê esse movimento do atleta, né? Uhum. E eu acho que tudo, vou entrar numa parte mais de pensamento no global, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, às vezes o ciclo desse cara, ele vem tão pesado, e o cara tem, sei lá, de todas as atividades dele, ele tá priorizando 80, 90% para um Iron, para uma maratona, que quando ele passa a prova, independente de conquistar a meta que ele se submeteu ou não, ele entra num vão, na verdade, como se fosse um luto, né? E eu acho que muito disso tem referência ao desequilíbrio que talvez esse ciclo causou nesse atleta. E isso eu estou falando só em aspectos de relacionamentos, né? Tanto profissionais quanto familiares e com relação a amizades, quanto, e obviamente, do aspecto físico. Então, esse vão, ele precisa ser já esperado, né, que aconteça. Eu gosto muito de criar links, né? Então, uma coisa que o Betão falou de uma época anterior, não tinha essa quantidade de provas e eventos, era muito mais difícil você classificar para uma prova ou ter acesso a provas internacionais, por exemplo, como ocorrem hoje. Então, eu acho que para o atleta que está realmente engajado, os links pós-prova tem que haver os links de objetivos talvez não tão grandes, mas que tragam ali uma motivação para esse atleta. Eu acho que esse é uma estratégia muito positiva para a gente colocar. Mas na contramão disso, né, Vagnão? Você também deve ter alguns atletas assim. Tem atletas que a gente tem que segurar, né? Então o cara já vem com um objetivo muito grande, como por exemplo, Ironman, Maratona do Rio, em uma sequência de uma semana ou menos, né? Aí depois entra num lance de over real, não só de um over psicológico motivacional. O cara vai ficar doente e tudo mais, né? Eu acho que tem também uma coisa, Wagner, que a gente, pelo menos quando acontece comigo, assim, que eu vejo muito é que quando você se dedica muito tempo numa prova dessa, como o Brás falou, você acaba abrindo mão de muita coisa, né? Então você fica meio em dívida no seu trabalho, você fica meio em dívida em casa, você fica meio em dívida com os filhos, com a esposa, com o marido, com o namorado, sei lá. Eu sempre me coloquei muito essa pressão. Então depois que você acaba, puta, aí você quer meio que pagar essa conta, entendeu? Então você acha que você quer ficar mais em casa, você quer, pô, dar uma atenção. Às vezes você precisa dedicar um tempo no seu trabalho, que você deixou algumas tarefas pendentes que você tem que correr atrás.
Então acho que tem um pouco disso também, que você entra um pouco nessa sua, nessa reflexão de falar, meu, putz, agora eu preciso dar uma baixada aqui para tentar, né, pelo menos recuperar alguns pontos que eu perdi aqui, recuperar algumas coisas que eu deixei para trás. Então acho que faz um sentido, assim, também ter essa redução. E acho que também, assim, como a gente tem também um tempinho, assim, que depois da prova, de você também, pô, sei lá, ou celebrar a conquista que você conseguiu, ou, sei lá, reorganizar para ter novos objetivos. Então, às vezes, essa parada também é boa, né? Você dá uma seguradinha e, pô, aí depois você arruma um outro objetivo e volta. Como, talvez não tanto quanto o Braço falando, não vai fazer a Maratona do Rio 2 semanas depois, né? Mas encontrar algum objetivo para você se motivar novamente, né? Então, acho que isso também tem um ponto aí também. Você sabe que quando o atleta faz o Ironman e na sequência, como este ano, tinha uma maratona, né, que foi a Maratona do Rio, e se ele vai fazer só a maratona, eu já começo a ficar feliz nesse momento, porque alguns atletas fizeram todo o desafio, né? E aí você tem lá os 10, os 21 e os 42 pós-Ironman. Uhum. E aí é muito louco, porque eu não sei se o quanto muitas vezes eu sinto que um atleta coloca toda a expectativa dele, toda a felicidade dele, em uma determinada prova. E aí tem essa questão de que, ok, se ele foi bem, ele ainda tem um suporte melhor emocional. Agora, se ele vai mal, Uhum. como que a gente lida com isso? Porque muitas vezes é o gatilho para abandonar, às vezes até o esporte, né? Ocorre bastante, né? Ocorre bastante. Mas eu acho que tudo tem a ver com, principalmente nesse lance de ir mal, alinhamento de expectativa e realidade dessa meta, né? E eu sempre falo assim pro meu atleta, essa prova vai mudar o que para tua vida? Você quer isso por longo tempo ou você quer Uhum. fazer essa prova só? E a gente tenta sempre trazer esse sentido de assimilação de uma filosofia de vida dentro do esporte, e não uma única intervenção num Ironman. Até pensando em altos resultados desportivos. Hoje, se a gente pensar em todos os atletas, desde os profissionais quanto os amadores, que mais têm resultado significativo, esses caras já estão rodando há muito tempo esse estilo de vida. Então, É. prova atrás de prova, ano atrás de ano. Então, trazer isso para o atleta, que uma prova nada mais é do que uma prova, e não define ele como atleta, talvez faça sentido para a gente conseguir entrar no entendimento do que é realmente o esporte e o que é o trabalho de desenvolvimento desse atleta no esporte. Eu gosto de referenciar sempre a questão dos 10 anos ou 10 mil horas, né? E é meio que clichê, né? Uhum. Ah, tem que estar treinando 10 horas ou 10 mil horas ou 10 anos. Mas eu acredito muito nesse acúmulo e empilhamento de carga ao longo dos anos. Então, de uma forma, tudo que é muito exagerado vai trazer um dano muito grande, ou físico ou psicológico. É. E às vezes, esse atleta chega num nível tão sobrecarregado, tão desequilibrado, tanto no aspecto físico quanto no aspecto social e psicológico, que ele tem esse luto durante muito, muito tempo. É. Então é importante a gente sempre olhar por esse equilíbrio. Eu acho que a palavra de ordem de um ciclo de preparação é equilíbrio. Eu acho que tem uma questão também, que é essa coisa do resultado, né? Que muitas vezes o cara, o atleta larga ali para um sub-3 na maratona, para um sub-10, sub-9, sub-9 no Ironman, sei lá. E aí o cara faz 10:02. Puta, aí o cara entra numa coisa de fracasso, né? Ou faz 3:05 na maratona e fala, pô, eu queria ter feito um sub-3. E, pô, se você pensar que, cara, 5 minutos, 10 minutos no Ironman é uma coisa que pode acontecer, porque tanta coisa, né, pode dar errado, e aí acho que isso talvez possa causar uma frustração, não sei se vocês têm mais experiência do que eu com isso, com mais atleta, do cara entrar numa coisa de falar, pô, e aí já querer colocar outro em cima para tentar buscar o que ele não conseguiu, e aí entrar nessa coisa de ir tentando fazer mais prova, mais prova, mais prova, mais prova, e acaba se arrebentando, se machucando, ou então até se desestimulando e perdendo a vontade de continuar treinando também, porque fala, pô, eu não vou conseguir, entrar num parafuso aí de frustração e de achar que não é capaz, sei lá. Então acho que tem um pouco disso também, do cara, dessas metas que as pessoas se colocam, acaba se frustrando também, aí acaba caindo uma ressaca maior ainda, né?
Não sei se vocês têm experiência com isso, de atleta ficar muito frustrado por causa de questão de segundos aí em prova. Eu acho que nós temos atletas frustrados ou não, assim, de todos quanto é tipo, de 1 segundo a 20 minutos, 30 para cima ou para baixo, isso é normal. É evidente que hoje em dia existe uma questão de expectativa de prova, onde ela se baseia muito mais nos pares do que realmente na pessoa, né? Eu vejo, às vezes, o atleta compondo e eu pergunto, tá, quanto você quer fazer na prova? Quero fazer X. No caso do triatlo, se você falar assim, então tá bom, me fala quanto você quer nadar, quanto você quer pedalar e quanto você quer correr. E às vezes o próprio tempo somado só dessas modalidades já não bate. Uhum. Eu falo assim, mas como que você chegou nesse número? Às vezes a pessoa não consegue, muitas vezes, esclarecer isso, né? Eu acho sim que tem essa questão de tempo, e essa questão de tempo ela é maluca. Ela deveria sim ser construída, sei lá, no médio e longo prazo, né? No curso temporal da vida esportiva do atleta, isso seria muito mais saudável, mas tem um ponto, Beto, que a gente sempre discute, que é o PR infinito. Uhum. Uhum. Não existe PR infinito. É. Todas as provas que você vai fazer PR, em algum momento da sua vida vai ter um declínio. E esse declínio, ele tem que estar esperado por você em algum momento. E aí começa a cair essas questões de, tipo, porra, por que que você faz isso? Qual que é o teu objetivo em executar essas provas? Né? E é onde eu acho que, aí a gente poderia até entrar em outro assunto, mas é onde o esporte começa a fazer mais mal para as pessoas do que bem. No cenário, o esporte não vai fazer mal no sentido de saúde, né? A não ser que seja extremamente, enfim, dosado de forma errada e outras questões aí de recuperação, mas de forma geral, entender que em algum momento o PR não vai mais existir, e que você não vai ter mais aquele tempo de 14:30 nos 10K, nos Hum, 5K, hum. sabe aquela coisa assim? Aham. Tipo, é isso. É basicamente isso, entendeu? Vai começar a subir. E você vai ter que lidar com isso, de alguma forma, né? Você vai ter que aprender que o resultado, em algum momento, não vai ser mais só aquilo que faz parte. Mas eu acho que parece que eu sinto, principalmente nessas provas longas, né, e principalmente no Ironman, no triatlon, que é onde a gente convive um pouco mais, parece que essas provas elas parecem fazer parte da identidade do atleta, né? Uhum. Parece que é algo que transcende ali e ele vive aquilo ou ele é reconhecido por aquilo como talvez ele nunca tenha sido, em nenhum outro cenário, às vezes, da vida. Então, eu não sei quando termina essa prova exatamente como esse atleta recebe isso, né? Eu lembro que eu ficava também uma semana ali sem treinar, né? Ia treinar na quinta-feira, sexta, e aí tava todo quebrado ainda, porque a gente não tinha É, noção nem de, é. também não comia, né? A gente não fazia nada nas provas. Mas, e aí agora o que eu vejo é que essa recuperação é muito mais rápida, que possibilita o atleta estar competitivo de uma forma, ou mesmo inscrito em outras provas, sem precisar esperar tanto tempo. Mas o fato é que o quanto psicologicamente essas questões mexem com o atleta, e aí a gente está falando do curto prazo, que é uma pós-prova. E no longo prazo, como será? Será que o atleta se adapta a isso? Você acha, por exemplo, Betão, e eu não sei qual a experiência do Brasil referente a isso, os atletas, eles, depois de um certo tempo, dessas primeiras provas, ele começa a se sentir um pouco mais preparado para enfrentar esse pós-prova? Então, eu acho que tem uma questão que o Brás falou que eu acho que é muito importante é o fato de que hoje tem muito mais prova. Então, se o atleta acabou, e se você acabou a prova, e se acabou seu ciclo, foi o que você queria ou não foi, você consegue arrumar uma prova daqui 3 meses, 4 meses, você consegue fazer outra. Porque antigamente era muito Você foi difícil. bonzinho nesses 4 meses, Não, hein, Betão? tô pensando, é que eu não cogito a possibilidade de fazer outro Ironman, outro meio em menos que isso, entendeu? Pra mim já, já não Mas dá, você, né? já não dá, Também já tá entendeu? com cento e É, vinte anos, né, eu Betão? acho, Não tem eu, como você conseguir eu fazer lembro isso aí agora. uma vez a gente fez, Wagner, puta, nem lembro quando foi, que a gente fez um ciclo que eu acho que eu fiz 5 meio Ironman no ano pra mim. Cara, chegou no último, eu não aguentava mais. Eu falei, meu, não é possível, eu não consigo mais. Eu já tava de saco cheio, não aguentava mais fazer prova. E eu vejo as pessoas hoje fazem 5 em um semestre, né?
Eu tava vendo até outro dia, tava falando, pô, o Dave Scott, na carreira dele, fez 12 Ironmans, cara. Isso aqui é tipo, é um semestre pro Blumenfeld quase, né? Ele faz 12 no primeiro semestre. É um negócio insano. É o semestre. Então, assim, eu acho que as pessoas têm mais possibilidade de fazer prova e eu acho que tem um pouco de encontrar o que você quer, né? Você falou, né, de olhar muita gente. Tem muita gente que tem essa facilidade de lidar com essa questão pós-prova, porque o cara já tem muita prova agendada. Então ele já tá esperando a próxima. Ele acaba uma já com a próxima, né? Não tem... Até porque a gente tava falando antes do programa aqui. Hoje em dia, se você já não tiver pago todas as inscrições da prova que você quer fazer no ano, não dá mais pra você fazer, né? Mais nada, já tá tudo acabado, não tem mais inscrição. Então você já tem que estar programado. Então não dá muito tempo de luto, né? Acabou a prova, você tem que já, ó, putz, meu, foi bem, foi mal, você tá inscrito pra outra. Então, pelo menos pelo dinheiro, você tem que ir pra não perder. Então tem essa questão que o cara tem que estar, vai ter essa queda, eu acho que é normal ter essa queda de energia até. Porque eu acho que, pô, não é só no esporte, acho que tudo que você consegue na sua vida, todas as coisas que você quer conquistar e você conquista, depois que você conquista, você dá uma pausa, né? Sei lá, você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, você quer fazer uma viagem, depois que você conseguiu juntar o dinheiro que você queria fazer, ou fazer o... Você dá uma, né? É normal. Acho que é normal você dar uma respirada. E só que essa respirada aqui você tem que entender que no esporte ainda tem a questão psicológica, tem a questão física. Então, acho que é encontrar o seu objetivo aí para fazer e pensar nisso que você falou, que você quer fazer essa prova, você vai fazer essa prova e depois você vai parar, ou você vai fazer essa prova e aí, pô, sei lá, você se classificar para Kona, você tem quanto tempo você tem para descansar para começar de novo, para fazer Nice, sei lá, quanto tempo você tem para parar para começar de novo. Então tem todas essas questões envolvidas aí, né? Acho que é muita coisa para se E a pensar, né? gente, e a gente está falando só de treino, né? Uhum, Falando do atleta amador, que é o exato. nosso caso aqui, ele tem outras questões que estão envolvidas antes e depois, Uhum, né? Então, assim, e eu já percebi que, não sei se o Brás tem essa mesma visão, ou ele tem percebido isso também. Antigamente, você tinha, sempre teve essas questões, mas você voltava a treinar, as pessoas voltavam a treinar, estavam mais engajadas com aquele processo, né, como um todo. Hoje em dia eu vejo muitos atletas realmente parando de treinar após Ironman. E aí eu não sei se isso é um fenômeno de uma única prova, sabe? O atleta que entra para fazer determinada prova e fala, vou fazer isso, parei. Você deve ter visto isso também, né, Brás? Não, vejo demais, né? Eu acho que a gente tem os dois extremos hoje no esporte amador. O cara que ele pensa subestimando, né, todo o processo e aí faz um Ironman e acha que ele não precisa se preparar. Ele até cancela a assessoria durante 6 meses e volta 6 meses antes do próximo Ironman. Então ele subestima. Eu tenho raiva disso, eu vou te dizer. Eu Não, preciso contar que eu tenho uma raiva. eu confesso que isso já me fez pensar várias vezes do ponto administrativo de não ter planos fracionados, só anuais, sinceramente. Mas, enfim, é uma outra questão. Mas ele não entendeu, né, como que é o processo de empilhamento de carga, de absorção da carga. E você tem, paralelo a isso, o outro extremo, que é assim, antigamente a gente tinha dificuldades tanto de recuperação, quanto de equipamento, quanto de alimentação, e isso deixava a recuperação muito mais lenta. Então, talvez o nosso gap pós-prova como essa era muito maior. Hoje, a galera tem uma tecnologia muito avançada de todos esses aspectos e de treinamento também, e permite recuperar. Só que daí subestima também o efeito da carga no corpo e já logo pós o Ironman, ele já quer fazer uma maratona. E o Wagner tocou num assunto sobre PR em cada prova. A gente tem atleta, às vezes, desse outro extremo, que ele não aceita, ele tem que fazer PR no treino, inclusive. uhum. Então, aquele treino que você repete, putz, toda vez você vai fazer lá um simulado que você vai correr 12 quilômetros. Poxa, por que eu não consegui correr 4,30 igual eu corri no outro simulado? Então, eu acho que é um processo, inclusive, educacional do que é o ganho de performance através do treinamento que a gente tem que trazer para esse atleta. E ele entendendo e realmente assimilando. No final das contas, se você não for nem o 8, nem o 80, a gente está no melhor cenário, né? Então, vai permitir que esse atleta absorva toda essa carga e consiga se equilibrar um pouquinho mais. Eu acho que vai nessa linha, sabe?
E agora É. uma coisa pra vocês. E pro técnico? O técnico tem também isso? Depois que, sei lá, você tem o Brasil já ganhou o Ironman Brasil aí com o Tacone, já. O Vagnão também já fez excelentes resultados aí também com um monte de atleta, né? Então, depois que você tem esses. Porque, assim, tem os atletas que você tem não vou dizer responsabilidade maior, mas sei lá, talvez da minha visão, tá? Depois vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas sei lá, você tem ali 5, 10 atletas que estão lutando por um pódio na categoria, que vão querer uma vaga para Kona. Talvez esses atletas você se sinta com uma responsabilidade maior. Depois que você consegue, esses atletas conseguem um objetivo pro técnico também dá uma. Putz, deu tudo certo. Aí você dá uma baixada também, ou pro técnico já tá pensando na próxima já mesmo e vamos que vamos? Olha, eu não baixo muita guarda, não, sinceramente. Mas eu tento entender isso de uma forma inteligente. O treinamento, ele traz muitos ensinamentos para nossa vida, né? Uhum. Então, eu sou sempre contra um pico muito grande e um declínio muito grande. Então, um ganho de performance, ele não é uma linear constante subindo. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E ao longo de grandes temporadas, de muitas temporadas, você vê que saiu de um ponto X para ir para um X mais 2, X mais 3. Acho que a gente, como treinador, tem que ter isso também. Então, baixar um pouquinho na hora que tem que baixar, mas não muito, porque senão eu perco a prontidão a fazer um novo resultado. E isso eu aprendi muito, assim, com os profissionais que eu acabei trabalhando. Putz, foi bem ou foi mal? O outro dia o cara tá comendo o arroz com ovo e tá fazendo ali o trabalho que tem que fazer. Então, só que de uma forma consciente, não tão no 80, como eu falei. Acho que o Vagnão deve ter passado por algumas aí também. Ele tá de férias lá em Boulder desde o Ironman, então eu acho que ele sente um pouquinho mais isso. Sinto. Eu, na verdade, eu depois do Ironman, principalmente o Ironman, onde nós temos muitos e muitos atletas, né? Eu gosto de ter ali uma semaninha, às vezes até sem falar muito com os atletas, para eu também entender. Eu acho que é importante você fazer uma avaliação do time, uma autoavaliação, do que foi o ciclo, do que você acertou, do que você errou, do que poderia ser, do que pode ser melhorado ou não. Então, comigo, então eu gosto muito de fazer essa semaninha, às vezes 10 dias ali, que eu quero sumir um pouquinho. Essa é a verdade. Então, sim, eu tenho. Eu acho que é um estresse emocional pro coach muito grande. E aí, Betão, eu não acho nem que se trata de resultados, né? Porque o que a gente tem que pensar, para o técnico, você vai com uma certa expectativa, né? Então, você tá lá, poxa, eu tenho 100 atletas na prova, eu tenho 10 que têm chances de classificar, eu tenho 15 que têm chances de ir para o pódio, eu tenho, sei lá, 60 atletas que vão basicamente melhorar os seus tempos, eu tenho 30, sei lá, com a conta que está aqui agora, que vão estrear na prova. Com certeza você vai ter neste meio aí atletas que vão estrear, que vão mal, Uhum. que você vai ter atletas que iam para o pódio que não vão nem completar a prova, você vai ter atletas que iam para classificar, que às vezes não vão nem largar por alguma questão ali na semana da prova, né? A gente não teve uma atleta neste nível, mas a gente teve um atleta que não largou porque caiu 3 dias antes da prova, ali no primeiro treino. Caraca. Então existe de tudo. E isso mentalmente para nós gera uma sobrecarga, porque você está envolvido com aquilo, com aquela construção. Existe algo que a gente fala muito na ID, que é a questão do 100%, né? Isso é antigo já. O que é o 100%? Você tem um time, né? Você tem ali 100 atletas. Mas se apenas um, não completar a prova, aquele atleta ele é 100% porque ele não está olhando o time, ele está Sim. olhando ele Uhum. individualmente, né? Então, para nós, essa demanda, ela é muito grande. Eu gosto, sim, de normalmente dar uma baixada na bola. Eu também tenho o meu baby blues, né? Eu confesso, mas isso não está relacionado aos resultados, porque com o passar do tempo, você também vai aprendendo que resultado ele é bom, ele é ótimo, ele é excelente para assessoria, mas ele nunca vai superar o bom trabalho realizado no processo, né? Então, a prova pode acontecer de tudo. E às vezes um atleta tem uma queda, não completa uma prova, passa mal, não completa uma prova.
isso não significa que todo o processo, todo o atendimento, tudo que você fez para aquele time, para aquele atleta não valeu, né? Então, você acaba ficando um pouco mais casca, né, com essas questões de resultado. Não que a gente não goste, né? Eu falar isso é mentira, mas, enfim, eu fico sim, Betão. É que eu acho que tem uma questão para vocês que é muito... agora você falando, eu fiquei pensando nisso, que é... Você tem 100 pessoas ali que não dependem de você, mas que confiaram em você, e você também tá ali na expectativa de que aquelas pessoas todas façam o melhor possível, né? Então, pô, que ninguém se machuque, que, sei lá, o cara que largou para fazer 17 horas, pô, no primeiro Ironman dele, a responsabilidade sua é a mesma do cara que largou para fazer 7,50, né? Então, É a mesma coisa. é uma cobrança muito grande em cima de vocês, dessa parte de ficar preocupado com todo mundo, porque eu não tenho tanto isso, mas eu vejo muitos atletas que têm aquela coisa de precisar ouvir alguém no dia, na prova, conversar com o técnico para ouvir aquela palavra, para ouvir alguma coisa, né? Então tem uma cobrança muito grande em cima de vocês que eu vejo o Vagnão, né, na semana pré-prova ali, que é tanto a mensagem que chega no celular dele ali, que é tanta gente querendo falar, o seu deve ser a mesma coisa, que acho que é um negócio que cobra demais mesmo, né? Eu acho que tem atleta mais autônomo e tem atleta que tem uma dependência um pouquinho maior. Uhum. De qualquer forma, eu acho que saber lidar com esses diferentes perfis é importante. Isso em qualquer nível, tanto no amador quanto no profissional. Você tem atletas que gostavam de falar mais pré-prova e atletas que vão lá e fazem. Uma coisa que a gente, assim, falando do aspecto mental do treinador, às vezes sofre um pouquinho, é que a gente deposita determinadas expectativas, mas a execução está num terceiro, né? Sim. Então, depende dessa pecinha ainda para conquistar o resultado. E por vezes, eu acho que o nosso trabalho é auxiliar até a largada e rever o processo pós-prova, para entender se houve erro ou tudo saiu certo. Porque, no final das contas, quem executa são vocês atletas, né? Então, a gente ter esse entendimento também para não se abalar tanto é muito importante também. Não tirando a responsabilidade, mas a nossa responsabilidade vai até a página X, Sim, que é sim. até o momento da largada, né? De qualquer forma, é isso. A gente tem que se colocar muito como um auxiliar do processo, né? Trazendo todo esse entendimento de como que funciona todas as coisas, dar o máximo de informação possível para determinadas provas e esse atleta aí executar. A gente falou aqui de todo mundo o atleta que conseguiu o objetivo, o atleta que chegou, não conseguiu, não foi tão bem, né? Mas e o atleta que não consegue completar a prova? Como é que é para esse cara o pós-prova? Isso eu posso falar bem, mas como é que é para o atleta que não consegue completar, né? Vocês têm, para vocês, a experiência de vocês, o que vocês têm passado? Como é que é esse pós-prova do cara que fez o ciclo bem feito e não conseguiu terminar a prova? Esse é o pior, né? Acho que Esse é o pior, na minha opinião, é o pior. Acho que também depende do porquê, né? Não conseguiu completar a prova. Então, se foi alguma... Sei lá, eu tive nesse área um atleta que estava super bem e teve uma infecção intestinal ali e nem largou a prova. O Vagnão teve essa outra atleta que acabou caindo. E aí vem basicamente o trabalho de entendimento que o Ironman não está lá na prova apenas, e sim no processo todo, no ciclo inteiro que ele fez. Isso eu acho que é importante entender, essa retenção do processo e, então, quanto antes, traçar um novo objetivo, né? E sempre foi muito difícil, porque existia uma questão atrás, Betão, você vai lembrar disso, assim, Ironman é quem completa a prova, não é isso? Pô, você tem que ter a medalha, você tem que ter a camiseta de finisher, você tem que, né, postar, enfim. Eu tenho um outro entendimento, que eu acho que o Ironman ele é construído totalmente no processo, ou seja, antes. O dia do Ironman, ele não te transforma em nada. Ele te transforma no cara que completou de forma sequencial nadar 3,8, pedalar 180 e correr 42. Por mais que tenha o glamour, a grande verdade é que o processo ele é transformador. A prova em si, não. Se você entender o que um processo de Ironman gera em termos de responsabilidade, comprometimento, organização, né, não desistir, a resiliência, aquilo sim fica para depois, né?
É evidente que ninguém quer quebrar na prova, mas eu acho que é uma forma de você trazer e até blindar um pouco o atleta e às vezes até se blindar, porque as coisas em Ironman a gente sabe acontecem, É. né? Aí, As merdas e o acontecem. esporte é isso também, né? O esporte a gente sempre fala, né? O esporte imita a vida, aquela coisa meio clichê. Mas, cara, nem sempre tudo vai dar certo, né? Às vezes vai ter um dia que não vai dar certo. Você pode fazer o negócio tudo certinho ali, você fez o ciclo direitinho, e no dia as coisas não saíram. Ou então você, sei lá, largou pra um tempo e viu que não quer fazer, não vai fazer aquele tempo também, você, puta, se desanima e se desmotiva. E é difícil. Uma coisa é você se desmotivar, sei lá, você largou pra fazer um 10 quilômetros pra 38. Aí você vê que não vai dar, você vai fazer pra 42. Meu, são 4 minutos. Pô, no Ironman você largou pra fazer, sei lá, 9,50. Você quebrou, você vai fazer pra 14, cara. É 5 horas a mais. Você fala, ah, meu puta, eu não vou ficar andando 5 horas aqui, vou pra casa, É entendeu? mais traumático. É mais traumático. Acho que né? tem essa questão também. E aí você tem que ter, meu, acho que você tem que ter muito essa maturidade de chegar e falar, ah, meu, puta, não vale a pena, entendeu? Acho que pra mim não vale a pena e faço outro depois, entendeu? Acho que, ou nem faço, mas sei lá, de entender que talvez naquele momento não vale a pena esse coisa para você se tornar um Iron Man, que é o que o Vagnão tava falando. Eu lembro até, Vagnão, puta, faz tempo isso também, acho que deve ter sido antes de 2010, que eu tava uma vez pedalando eu, o Ricardo Hirsch e o Uva. A gente tava pedalando na bolinha, o Uva tinha ido super bem, Nossa, tinha uva. chegado com todos os filhos dele na largada, no caso não coube. Acho que foi por isso que o Galvão proibiu. O Uva chegou com todos os filhos dele na chegada, proibiram de chegar com os filhos. E a gente tava pedalando depois, a gente tava falando que ele tinha ido super bem. Ele falou, então, Betão, fui bem, mas você sabe que, meu, fui pagar meu IPTU, não teve nenhum desconto. O cara do condomínio não perguntou quanto tempo eu fiz pra me dar para fazer o boleto. Continuo pagando tudo igual, ou seja, minha vida tá a mesma coisa, não mudou nada. Então tem muito isso que você falou, né? Às vezes o ciclo realmente é mais transformador em si do que a prova, né? Então, mas é claro que a prova é a coroação e todo mundo quer ir bem, né? Isso aí não tem nem. A gente, eu uso um pouco como defesa, eu acho. Acho que eu uso como defesa, que é a questão do seguinte, olha, segunda-feira, se você ganhar a prova, se você chegar em último, o boleto vai estar lá. É. Ele não vai, ai, nossa, ganhou a prova, elimina esse boleto. Então, a vida continua. Uhum. E eu acho que isso é um dos pontos que os atletas muitas vezes eles se frustram, porque a vida não vai mudar efetivamente por conta da prova, né? E é por isso que eu acho que o olhar do atleta, e aí cabe aí uma reflexão até dos técnicos, nossa, mesmo assim, no sentido de como tratar esse atleta, ou como educar esse atleta, ou como trazer assuntos que façam refletir a ponto desse cara se manter na atividade por outras questões e não só por aquelas que podem não dar certo, né? Podem não funcionar. E também trazer uma reflexão e criar repertório se foi um insucesso na Uhum. prova, né? Então, poxa, é como todos falamos aqui, a prova ela só é a coroação do momento. Só que ela não muda nada. Então, terão outras provas. A gente preza muito e entende que o processo de evolução como um todo, ele é mais longo. Não, nunca vai Uhum. ser naquela prova só ou naquele ciclo apenas. Então, trazer o repertório do que deu certo, do que deu errado, principalmente, para tentar melhorar nas próximas, inclusive como ser humano, né? É. Então, entender que às vezes tem que dar passo para trás para dar outros para frente, né? E Braz, você acha que existe algum momento assim que é correto pós-prova para ou se existe esse momento para você começar a conversar sobre novos objetivos? Como que é isso? Olha, eu sou muito da. Esse tipo de pergunta, eu sou muito da resposta depende, né? Para exatamente ficar em cima do muro, entendeu? Não vem sabonetear aqui, sabonetear aqui não, hein, meu? Não, mas é que realmente eu acho que depende. Depende muito do atleta, entende, Wagner? Eu acho que tem caras que precisam de links mais rápidos, como eu falei. Então, assim, de repente, antes mesmo da prova, ele já está linkado com outros Outro objetivo. objetivos. Esse cara eu até gosto, porque ele entende que a prova vai passar, ele ganhou ou perdeu, nada muda. Com esse cara, eu só prezo por ter o tempo hábil para que essa recuperação ocorra de uma maneira eficiente e completa para que ele possa desempenhar, porque senão a gente vai começar a perder desempenho, perder o que ele está buscando, que é evoluir. Agora, tem outros atletas que você tem que deixar um pouquinho mais de molho, conseguir refletir, demora um pouquinho mais para assimilar o processo daquela prova, e, enfim. Mas
em via de regra, eu gosto muito de voltar a pensar em objetivo A, de prova A mesmo, depois de 6 meses apenas, né? Meio que naquela periodizaçãozinha quase tradicional, com 2 picos no ano, entende? É o que dá mais certo para esse nosso esporte e para o nosso tipo de atleta, que é o atleta amador, que ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai se relacionar, ele tem família, etc. Enfim, Você eu foi sou dessa bonzinho linha. nessa parte do relacionar, né? Esse seu relacionar, eu não sei se relacionar significa acasalar, mas se for, eu acho que existe aí uma questão. Eu acho que até isso precisa, né? Ter um Precisa, tempinho né? para Pô, atender é. o seu parceiro, né? Pô, E qual que é o erro que você acha mais comum, assim, ou qual o erro mais grave que você acha que um técnico pode cometer na semana pós-prova com o atleta, seja com um resultado positivo ou um resultado negativo nesse cenário que a gente está falando? Eu acho que eu já vi muitos erros, né? Eu já vi, por exemplo, pessoas que, por exemplo, classificaram para Kona e aí o treinador acabou não respeitando o devido tempo para recuperação e aí o cara chega em Kona pior do que classificou e eu já vi casos graves, inclusive, que pós-Kona o cara tá num over de 1, 2 anos, não recupera. E eu recebi esse atleta há um tempo atrás e realmente foi muito pesado. Fratura por estresse enfermo, tudo depois de Kona. E antes não tinha nada. Só que se você pegar a planilha do cara, o cara classificou em julho. No outro sábado, o cara já estava aqui fazendo 180 mais 20, já estava com cargas muito altas. Então, acho que o principal erro é a gente vislumbrar um objetivo grande, principalmente depois de um resultado positivo, e não dar o tempo necessário para a recuperação plena e total desse atleta. Eu diria que esse talvez o principal. E também não É. dar o feedback pós, né? Digamos que o cara teve um resultado ruim. A gente tem que ter a humanidade de ir ali e conversar com esse cara e conseguir convencê-lo de tudo isso que a gente falou, que a prova só é uma cerejinha do bolo, né? eu acho que Sim. o Ironman é uma prova muito que você fala, puxa, eu já fiz, sei lá, 5 Ironmans. Aí fiquei um tempão sem fazer, vou fazer outro. Não é que você não vai, talvez você não consiga ir bem nesse, depois desse gap tão grande, porque eu acho que a repetição, né? Você vê as pessoas que vão bem, né? Os atletas que performam muito bem aí no amador, são caras que vêm fazendo a prova há muito tempo, né? Então eles têm já esse ciclo de fazer, aprender, retomar e começar de novo e tal. Então, acho que tem isso também. Não dá para colocar muita expectativa em uma prova, se é a sua primeira prova de Ironman. É que a gente estava comentando antes aqui, eu vou fazer minha primeira maratona depois de 30 anos. Eu nunca fiz uma maratona, vou fazer agora a SP City. Eu não tenho. O que você está esperando? Eu não sei o que eu estou esperando, porque eu nunca fiz. Tem coisa que só se reproduz na prova. Você vai ter que Então, fazer no dia a dia, né? Várias vezes seguidos para aprender, né? a tendência em não dar 100% correto na primeira intervenção que você faça daquela prova é muito grande. Exato. Inclusive, eu sempre falo para atletas que estão mais tempo comigo, eu gosto que eles repitam a mesma prova. Para que a gente tenha parâmetro e tenha... Pô, o cara tá muito à vontade em fazer aquela prova novamente. Eu acho que isso tem dado muito certo. Uma coisa que deu muito certo também para alguns atletas, e não é para todos, fique claro aí, vou repetir, não é para todos. Porque senão a gente entra em olhar o norueguês e fazer igual. Sim. Mas quando eu implementei para alguns atletas que conseguem absorver esse tipo de carga, 2 Iron Full por ano, a performance desse cara aumentou significativamente. Então, mais uma vez, não é para todos, mas eu vejo que essa repetição, esse link com o tempo necessário de recuperação acabou sendo muito positivo. Aprender a fazer a prova, né? Acho que tem muito isso também, né? O Vagnão gosta de ciclo duplo também, não gosta não, Vagnão? Gosto bastante e eu acho que é isso. Tem algumas questões de buzina, largada, chegada, torcida, medalha, na situação de prova, não tem simulado que cause essa Transição, né? mobilização no organismo do atleta, né? Então tem que fazer prova. E existe uma questão quando você traz, poxa, fazer a mesma prova, ela é muito importante. Veja, se eu faço Ironman Florianópolis a primeira vez e eu der o mesmo treino, a mesma planilha para esse atleta, no ano seguinte, nas mesmas condições, evidente, ele vai melhor.
Por que que ele vai melhor? Porque existe a questão do governador central, que já sabe aonde a prova começa, aonde a prova termina, como dosar durante todo o trajeto a fonte de energia, porque nós somos regulados por isso durante a Uhum. prova. E você entende onde é a curva, onde é a subida, seu corpo já fez aquilo, ele entende quantas voltas faltam e como ele vai se sentir em cada momento, ele já vivenciou aquilo. Então a gente consegue traduzir isso em performance também. Então isso é muito legal. Agora, o difícil talvez seja traduzir muitas vezes a ciência para o atleta nos dias atuais, no sentido de expectativa, de ansiedade, dos seus pares, outro dia eu estava conversando com um atleta, né? Eu falei assim, olha, você está largando na categoria, sei lá, 35, 39, e você está largando com atletas que estão na 35, 39, mas que fazem triatlon desde os 20 anos de idade, desde os 18, e estão competindo sem parar, né? Então você é a primeira prova. Então o teu referencial de tempo, ele está muito mais baseado nestes caras do que nas suas realmente possibilidades. E por mais que nós tenhamos evoluído com questões de bicicleta, nutrição, treinamento, descanso, que vai te trazer uma performance melhor do que a nossa, por exemplo. Pô, veja, é, o Braz acho que fez aí também 9h30 de prova aí lá atrás, né? Pô, 9h30 de prova em 2010 Sim. é o novo oito e Aham, aham, cinquenta aham. agora, porra. É. Alguma coisa assim. Então, assim, mas esses caras, eles estão executando prova, eles estão fazendo prova. E aí uma coisa que chama atenção, que o Brás falou também, é a questão pô, vai fazer o que os noruegueses fazem. Óbvio que o método dos caras, quando você começa a ler, tem uma ciência extremamente importante por trás. Mas quando você fala em fazer algumas questões, alguns tipos de treino com atletas que são extremamente experimentados e que já vivenciaram volumes. Veja, para o Blumenfeld, na semana da prova, fazer um 140K, né, de pedal, por exemplo, para competir no domingo, para ele é o trivial. Uhum. É o nosso 50 minutinhos, 40 minutinhos, né? E as pessoas muitas vezes não olham isso e olham para este formato como, poxa, eu devo chegar também na semana da prova fazendo esses volumes, fazendo double threshold, fazendo não sei o que lá, e muitas vezes não é a nossa realidade, né? Então, assim, eu acho que tudo isso também colabora na ponta final, não só para o resultado, mas como para as frustrações ou não, né? E para depois, para essa recuperação pós-prova, vai estar ligada, naturalmente vai estar ligada. Eu tenho um certo receio de algumas coisas, né? Então eu prefiro, eu ainda sou um pouco mais conservador e gosto muito dessa questão da construção no longo prazo, assim como o Brasil. E eu acho que técnicos que têm uma vivência maior e que estudam, eles normalmente eles preservam a questão da longevidade, eles preservam o atleta, principalmente o nosso atleta amador, né, Brás? Ele não é aquele atleta que, poxa, você imagina o cara com 50, 60 anos não podendo mais competir porque quando esse cara tinha 2, 3 anos de triatlo, eu arrebentei esse cara. Como É, fica isso, né? eu acho que isso, para mim, é o pior cenário, assim, e eu me sentiria muito mal como treinador se eu estimulasse esse tipo de coisa, de trazer uma carga que realmente é over para os anos iniciais desse atleta na prática, né? Longevidade é tudo, a gente vê, todo mundo fala dos noruegueses, né? Eu me permita fazer uma observação. Quando eu estava na seleção, eu lembro de alguns training camps que a gente estava junto com os noruegueses, e esses caras, eles fazem parte de um projeto desportivo do Comitê Olímpico da Noruega, que eles são submetidos, todos eles, desde os 15 anos, a 5 camps em altitude. Eles estão rodando esse tipo de carga desde os 15 anos. É. Aí corta, você vem para o ano de 2022, que eu acho que foi o ano que o Tacone classificou a Kona, eu fui a Kona com ele, e eu vi, um final de semana antes, o grupo norueguês fazendo no sábado, um final de semana antes da largada. No sábado, 3.800 mais 180, no domingo, 120 mais 42.
Eu vi. Ah, eu lembro dessa. Eu vi isso. Saiu no... Aí, vamos lá. Se você vai no By the Book, puta, os caras estão cagando, vão quebrar. Aí o Idem ganha e foi. E acho que bateu o recorde naquela edição, etc. Né? Aí vamos pensar. Pô, o cara tá desde os 15 anos fazendo um processo de alto rendimento. Eles são extremamente controlados. Aí olharam muitos números, né? Falaram assim, porra, o cara correu 42 para 3,40 por quilômetro no treino. Pô, mas isso aí com certeza era ali abaixo do primeiro limiar para ele. Eles estavam já 1 mês adaptados ao calor de Kona. Eles ficaram bastante tempo antes, né? E lembra, né? Correr 42 para quem corre para 3,40 por quilômetro é uma sessão de 2h30, 2h40, né? Vamos lá. Então, tem todas as variáveis que é necessário entender. Então, às vezes, a gente tem, com a rede social, a gente tem o ponto positivo e o negativo, né? Então, a gente tem muito acesso a informações, mas informações que chegam para nós ou a gente interpreta de uma maneira distorcida e traz isso para nossa realidade. Pô, não dá para você passar mais treino, Brás? Não dá, cara. Eu tô tentando buscar um lance de carga ótima para você, fulano de tal. Então, entender isso é importante e a gente trazer isso para nossa realidade é muito legal e eu acho que é o grande desafio hoje com o amador, cara. Pô, olha. É muito louco isso, né? Eu lembro que nas Olimpíadas, acho que foi foi de Tóquio que o Grunfeld ganhou? Grunfeld ganhou, não Foi, foi? Tóquio. Sim. Ele correu acho que para 2,52, se não me engano, alguma coisa assim, eu não lembro agora. E aí depois ele foi para Cozumel, ele correu para 3,47, eu não lembro agora. Aí eu falei, nossa, correu para 3,47. Falei, gente, ele correu 10 para 2. Isso é leve para ele. Ele parou para ir no banheiro, né? Então, assim, eu acho que é um cuidado que nós temos. E aí, eu queria saber o seguinte, Brás, como que você vê a questão do técnico no cenário onde nós dependemos muitas vezes de resultado, mas que nós não podemos passar isso à frente da condição biológica dos atletas, seja profissional ou amador. Ou seja, nós não podemos deixar a nossa vontade, né, a nossa expectativa de vitória ser além daquela realidade do nosso atleta, daquele momento do nosso atleta. Você acha que isso pode impactar negativamente o teu atleta, seja psicologicamente, seja biologicamente ou fisiologicamente, né? Na verdade, ali em termos de treino, a ponto desse cara depois ficar estagnado ou realmente não querer mais participar de provas, cara? Eu acho que um dos nossos papéis é conseguir trazer para esse atleta um alinhamento de expectativa e realidade, né? Então, vamos lá. Tem muitos desses, né? Putz, eu queria fazer 9,0 no Iron. Tá bom. Como que é a tua rotina de vida? Como é teu sono? Putz, eu faço plantão, eu sou médico, faço plantão a cada 36 horas. Eu tenho isso, tenho aquilo. A gente, por vezes, até pensando em preservar psicologicamente esse atleta, a gente tem que ir dando pílulas de realidade para ele, né? Porque talvez não vá chegar nunca, mas a gente tem que ser muito verdadeiro, né? Porque pior do que falar a realidade e a verdade talvez seja assim, nossa, o Brás me fez acreditar que eu conseguia 9,0 e eu fiz 12 horas, né? Então eu vou dando pílulas de realidade, tentando não ser tão rude para não desmotivar esse atleta, mas tampouco deixar ele alimentar um sonho que eu vejo que é irreal. Eu acho que a gente, antes de ser treinador, a gente é educador muito, né? Então, não sei se felizmente ou infelizmente, mas a gente tem que, às vezes, educar pessoas mais velhas do que a gente, de nível elevado, inclusive nível escolar e nível profissional elevado, mas que dentro do esporte tem um entendimento um pouco distorcido. E aí, mais uma vez, eu culpo um pouquinho da rede social, que entra nesse lance de comparação. Nossa, como aquele cara fez 8,08 no Iron, acho que foi o melhor amador desse ano, 8,08, né? E eu não conseguiria. Acha esse número muito alcançável, né?
Então, pílulas de realidade, eu acho que é o remédio para essa história, Wagner. Acho que a gente tem que só mudar o nome, porque você foi bem elegante a questão da. Eu colocaria supositórios de realidade. Eu acho que. Eu acho que Gostei. Vamos usar essa agora. essa. Supositórios de realidade, eu acho que soa mais ali. Eu acho que uma coisa que ajuda muito nessa coisa que a gente começou o tema aqui de falar da frustração pós-prova, ressaca pós-prova, é o alinhamento de expectativa, né? Se a pessoa larga com uma expectativa correta, a chance dele ter uma depressão pós-prova ou um nível de excitação muito grande depois de pós-prova, se empolgar muito ou se desanimar muito, é isso, né? Largar com as expectativas alinhadas e para pensar já num próximo objetivo e para não se desanimar com o esporte e não acontecer do cara fazer uma prova e largar tudo para sempre, né? É a coerência, né? A coerência. Entender que a meta desportiva, ela tem que ter coerência em várias áreas da vida, tanto do treinamento quanto das outras áreas. Então, entender o momento que você está e ter coerência com aquilo que você está buscando. Ô, Vagnão, eu vi que você mandou algumas perguntas para a gente fazer o penalty box aqui, mas tem algumas que eu queria fazer para vocês, para a gente discutir aqui rapidinho, antes nós já estamos passando da hora, que o pessoal já está dando bronca na gente aqui. Manda bala, mas tem umas assim, boas sabe aqui, que meu. O nosso entrevistado de alto garbo e elegância pode responder tudo, né? Você sabe. Eu vou fazer uma aqui que eu achei boa. Existe o atleta que é viciado na preparação para a prova? Ele tá sempre... Existe um cara que ele não aceita perder um pouquinho de performance e não entende que isso faz parte do ganho de performance. Então, existe muito esse tipo de atleta. E o pior, tem esse cara, às vezes esse cara nunca está limpo para um alto resultado desportivo. Então, às vezes ele até vai bem na prova, acha que é o pico dele, mas a gente sabe que não é. E outra? Só falando limpo, viu, Beto? Não, no sentido de limpo teoricamente sim, saudável, pleno, tem lesões, né? Treinado. Não é o limpo que você tá achando aí, viu, Beto? E outra, o atleta ama competir ou ama ter um objetivo? Olha, essa é uma boa, mas tem gente que ama competir para postar, né? Eu acho que tem muita gente hoje que tá afim de competir, de ganhar esse status de maratonista, de Ironman, mas na verdade não é um objetivo. Entendi. Eu acho que é por aí. Eu acho o seguinte, tem um ponto muito importante que eu tenho sempre pensado nos próximos 2, 3 anos, 5 às vezes, né? Eu sempre penso assim. E aí eu tava pensando nos desafios da ID, né? Nos próximos anos. E talvez um dos desafios que nós teremos é que o atleta, eu acho que no médio e longo prazo agora vai mudar, Betão. Porque daqui a pouco tem muito maratonista, tem muito Ironman. E aí você perde o glamour do status. E muita gente entra nisso hoje em dia por esse glamour do status. E aí nós vamos enfrentar outras questões que é manutenção realmente. Então eu acho que a gente volta um ciclo atrás ainda, ou 2, cara. Eu ainda acho que daqui a pouco a gente volta um pouquinho, dá um passo atrás em tudo isso. Pode ser. Eu acho que tem uma questão aí, né? É isso, Vagnão. Vamos encerrando aqui. Acho que fizemos boas perguntas aqui, tivemos uma boa discussão aqui. Quer colocar mais alguma coisa? Eu só queria saber o seguinte, assim, só para finalizar, Betão, você acha que o Strava ajuda ou atrapalha no processo? Não, tô brincando, eu não vou falar isso. Vamos encerrar, tá tudo certo. Não, posso falar? Eu acho que não é o Strava, eu acho que o próprio Training Peaks também, né? Que é aquela coisa do cara veio caindo o fitness ali, o cara fica desesperado, né? Por isso que eu não tenho esse negócio também. O grande Training lance... Peaks estraga. O cara fica desesperado de ver caindo o fitness ali, fala, nossa senhora, e agora? Como é que eu recupero? Tem uns numerozinhos ali. Mas enquanto chega para nós treinadores a pergunta sobre você... por que o meu fitness está caindo? Tudo bem. O problema é por que o do Wagner está subindo e o meu está caindo. Esse é o problema. Essa é a dificuldade. A comparação, né? Evitar a comparação, a gente já está com meio caminho. Eu acho que essa pergunta você nunca vai receber, viu? Por que o fitness está subindo? Isso é difícil. É o primeiro fitness negativo que eu já vi. Beleza? É isso? É isso. Encerramos? Pessoal. Galera, os resultados, os nossos
avisos de sempre. Você curtiu o vídeo, curte aí o nosso, compartilha, comenta no YouTube, no Spotify, compartilha com os amigos. Você quer gravar um podcast, a gente está gravando aqui no Estúdio Sistema, aqui no Itaim. Procura o pessoal, se você tem intenção de gravar, eles têm toda a infraestrutura para você aqui. E até o próximo. Valeu? Obrigado, galera. Valeu! Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.